Olá pessoal, como vão vocês? Esse é mais um vídeo que eu estou gravando aqui para a série Perguntas e Respostas sobre o Ateísmo, onde o objetivo é fazer um comentário com base numa questão que foi feita a mim pelo Pedro Marcel, no qual ele me indaga sobre o ativismo ateísta, né, e os rumos do ativismo ateísta aqui no Brasil. Para responder essa pergunta, eu vou tomar como base o meu trabalho, minha pesquisa sobre a história do ateísmo no Brasil e também este livro aqui, A Evolução do Ateísmo, tá? Que é de um sociólogo canadense chamado Stephen Ledru, que faz um estudo sobre o ativismo ateísta nos Estados Unidos e no Canadá. Depois, na descrição do vídeo, eu vou colocar a referência desse livro e de um trabalho que eu escrevi falando sobre a história do ateísmo brasileiro nesse início do século XXI. Tá? Então, inicialmente, é interessante definir a questão do ativismo ateísta. Tá? O ativismo, né, pegando esse termo isoladamente, ele significa, em linhas gerais, o desenvolvimento, tá, de uma atividade, tá, de uma militância por parte de indivíduos e grupos na esfera pública que busca o atendimento de suas demandas. Tá? Então, o ativismo ateísta aqui significa, no caso, a união e a luta feita pelos ateus em prol do atendimento de suas demandas. Tá? Isso é um fato novo e inédito na história do ateísmo moderno. Aqui, quando eu me refiro ao ateísmo moderno, eu estou pensando o ateísmo que surge a partir do contexto iluminista europeu do século XVIII, onde surgem as primeiras cosmovisões de mundo ateístas. O ativismo ateísta, tá? Então essa busca de uma luta, né, que tem como base a união dos ateus, já é algo que ocorre ao longo do século XX, mas ganha força e se intensifica no início do século XXI. E aí o ativismo ateísta ele é favorecido, né, pensando a realidade aqui ocidental, é favorecido por alguns fenômenos. Tá? Um deles é o aumento, tá, no contingente da população que se declara ateia e agnóstica. Tá? Esse é um fenômeno mais intenso em alguns países europeus, mas que também se verifica em vários países ao redor do mundo. Inclusive no Brasil, esse é um fenômeno que se verifica, né, o crescimento a partir da década de 80 do século XX. Então, com esse aumento, nós temos aqui uma base social um pouco mais ampla do que em relação ao passado, quando o ateísmo ainda era algo restrito. No caso da pessoa se apresentar no espaço público como ateu, era algo restrito para poucos indivíduos e poucos grupos. Então, esse é um dado novo. Tá? Outro elemento que contribui para o desenvolvimento do ativismo ateísta no início do século XXI é o surgimento da internet. Tá? No final do século XX, com o desenvolvimento da internet, nós temos o que? Tá? Esse espaço virtual sendo ocupado, né? Sendo marcado pela presença de ateus e agnósticos, que passa a desenvolver uma militância, né? Que passa a apresentar uma pauta de demandas e que desenvolve então aquilo que poderíamos denominar como um ativismo virtual por parte dos ateus. Tá? No meu trabalho, inclusive, eu uso um termo em relação a isso, que é o cyberateísmo, tá? Que é uma militância desenvolvida no meio virtual. O privilégio dado ao meio virtual se dá em parte pelo fato da dificuldade dos ateus e ateias conseguirem expor publicamente, né, para as outras pessoas a sua descrença. E a partir daí, né, pela questão do preconceito e da discriminação,
a internet acaba sendo um meio privilegiado até pelo fato da possibilidade do anonimato. Tá? E um outro elemento que contribui para o desenvolvimento do ativismo ateísta são o surgimento e a criação de organizações e entidades de caráter ateísta, ou que tem no tema do ateísmo um elemento central da sua existência. Tá? No Brasil, é possível, eu tenho pesquisado 3 entidades de caráter ateísta, ou que têm o ateísmo como elemento importante. A ATEI, que é a Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil, que foi fundada em 2008, a Liga Humanista Secular do Brasil, que foi fundada em 2010. Essa não tem o ateísmo como elemento chave, mas faz parte, dentro de uma pauta maior de demandas defendidas por esta liga, e a APCE, que é a Associação de Ateus do Planalto Central, que foi criada em 2013 e tem como presidente a Glória Amâncio. Tá? Então nós temos essas 3 associações. Tá? A ATEA é, no caso, a maior associação ateísta existente no Brasil, que tem o maior número de associados e que também tem se destacado pelo desenvolvimento de um ativismo, principalmente na esfera jurídica, tá? Como, por exemplo, lutar contra o uso de recursos públicos para a realização de festas religiosas, tá? Para a promoção de eventos, ou também, no caso, a luta contra a existência de símbolos religiosos nos espaços públicos, etc. Tá? Então, tem um pouco esse perfil. Tá? Essas associações, elas então desenvolvem esse caráter de militância, que buscam dar uma representatividade à questão do ateísmo no espaço social, no caso aqui brasileiro. Tá? Mas, como eu falei, isso não é um fenômeno. Aqui o Stephen Ledru, no estudo que ele faz, ele mostra aqui a existência, não sei se vocês vão conseguir ver, de movimentos de caráter ateísta. Então ele fala, por exemplo, Aliança Ateísta Internacional, tá? Aliança Ateísta da América, Ateus Americanos. Essa Ateus Americanos aqui é uma associação criada na década de 60 do século XX, uma associação pioneira. E o Ledru fala sobre associações de caráter secularista, humanista e racionalista. Então, por exemplo, a Aliança Secular Canadense, tá? Os humanistas americanos, tá? A Fundação Richard Dawkins, que aí é um outro elemento, que são os intelectuais, tá? Que também faz parte do ativismo ateísta desse início do século XXI, intelectuais engajados numa militância em prol de demandas que envolvem o ateísmo. Aí nós temos figuras como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, esse já faleceu em 2011, se não estou enganado, o Daniel Dennett, e por aí nós temos outros, a Irsh Ali também, que é de origem de um país islâmico, que também tem uma militância ateísta do ponto de vista intelectual, principalmente, mas não apenas intelectual. Tá? Em linhas gerais, eu diria que o ativismo ateísta no Brasil, pegando agora o Brasil como referência, tem 2 características. Tá? 2 características. Uma delas é que o desenvolvimento do ativismo ateísta, ele está engajado num processo de afirmação de uma identidade ateísta, ou seja, os indivíduos se reconhecerem como ateus e como ateias e buscarem o reconhecimento público dessa sua condição, tá? E, portanto, o respeito por parte dos outros indivíduos que têm outros tipos de crenças. Tá? Então, por exemplo, aqui isso se dá através do uso. Esse aqui é um A estilizado, é um dos símbolos
do ateísmo, tá? Mas o ateísmo não tem um símbolo único, tá? Este símbolo aqui foi criado por meio de um concurso promovido pela Aliança Ateísta Internacional no ano de 2007, e é de autoria de uma mulher chamada Diana Red. Eu entrei em contato com a Aliança Ateísta Internacional, que me confirmou essa informação, sobre este símbolo. Então, por exemplo, a criação de uma simbologia também como um elemento de criação de identidade. E, por outro lado, o ativismo ateísta no Brasil, ele tem, eu diria, um componente político que está atualmente muito focado na defesa da laicidade do Estado, que é uma questão candente no país. Trata-se de um tema que tem uma história bastante atribulada, na política brasileira. Então, o ativismo ateísta, ele acaba englobando então essas duas esferas, o ativismo ateísta contemporâneo, do Brasil do início do século XXI, que é, por um lado, buscar a luta pelo reconhecimento de uma identidade ateísta. Então, o fato da pessoa se auto-identificar como uma ateia, que é um elemento importante, não ser recriminada por causa disso, e, por outro lado, é uma militância em prol de uma demanda política, que é a defesa da laicidade do Estado, porque a laicidade do Estado permite, ao mesmo tempo que o Estado reconheça que a sociedade é formada por indivíduos com as mais variadas crenças e também não crenças do ponto de vista religioso, e que o Estado não vai favorecer nenhum grupo em detrimento de outros. Eu até fiz um vídeo sobre isso recentemente, comentando um caso de um município lá no interior do Rio Grande do Sul que fez uma lei que acabava representando um perigo à questão da laicidade do Estado. Então, em linhas gerais, é isso. Então, eu acredito que o desenvolvimento do ativismo ateísta, ele tem origem nesses fatores que eu elenquei e tem como características principais essas duas. Não são as únicas, mas essas são duas características que têm me chamado a atenção, que é uma questão de uma criação e promoção de uma identidade ateísta, e o outro uma luta e um engajamento político em prol da defesa das instituições laicas no Brasil. Tá? Então, acho que essa seria a minha resposta à pergunta feita pelo Pedro Marcelo, e brevemente eu retorno com mais um vídeo comentando e respondendo a mais uma pergunta sobre o ateísmo e a história do ateísmo. Então, um abraço para todos e para todas.